Oiê, preciosos tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tô eu aqui de pijama, toda largada. Eu tava escrevendo. Minha cabeça ficou cansada. E de repente, me veio uma inspiração para trazer um vídeo. Por causa de uma frase que eu anotei ali. Ali que eu falo é que aqui, além de ter 2 varais cheio de anotações penduradas, cartãozinhos, também aqui para baixo tem umas folhas cheias de rascunhos. Eu vou anotando e vou pendurando aqui na minha frente. É para me ajudar a escrever o livro. E aí eu bati os olhos numa frase aqui. Eu já devo ter falado disso em algum vídeo, provavelmente. Num daqueles vídeos que eu gravava no notebook com a imagem ruim, com o áudio ruim, né? E eu lembro que eu disse que eu ia regravar vários temas, só que numa qualidade melhor, né? E o tema, a frase em si, vale a pena mesmo a gente refletir novamente. Ainda mais para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade e volte sempre que quiser. A frase diz: tudo o que manifestamos parte, tudo o que manifestamos para o externo deve ser bom para nós mesmos. À primeira vista a gente já pensa, né? A gente tem que manifestar, exteriorizar o que é bom. À segunda vista a gente pensa, deve ser bom para nós mesmos, quer dizer, a gente não exterioriza porque é bom para nós, simplesmente. E não tão simplesmente nós exteriorizamos o que é bom porque tem que ser bom. A bem verdade é, se você exterioriza o que é bom, dentro de você está bem. Normalmente, nós vemos constantemente pessoas exteriorizando o que é ruim. Isso é porque dentro delas não está bem. É como se fosse um alerta. E nós já percebemos. Senão, nós podemos observar do cotidiano. Quando nós estamos bem, nós manifestamos coisas boas. E isso acaba contagiando outras pessoas, não é assim?
Da mesma forma, quando nós não estamos bem. É tão importante nós estarmos bem que isso contribui para que o externo esteja melhor, esteja bom, para que outras pessoas, de alguma forma, também fiquem bem. Entende? E aí, de repente, seja pela autossabotagem, seja pela procrastinação, nós ficamos arrumando pretextos, justificativos para se manter nesse estado de insatisfação contínua, numa preguiça de melhorar, de ajeitar aqui dentro dessa casa, né? E aí eu me lembrei de um poema que está no meu livro, no meu primeiro livro. E é o poema que eu mais gosto nesse livro. O nome do meu livro, ele se chama Histórias de Fantasmas, O Jardim das Vidas Findas. Quando esse título veio, O Jardim das Vidas Findas, eu fiquei impressionada assim, porque, sei lá, eu pensei assim, nossa, eu não teria a capacidade de criar um título tão incrível assim. O nome do livro é tão longo porque o livro é Histórias de Fantasmas. Mas o Jardim das Vidas Findas, ao mesmo tempo que é também o título do livro, é o título do primeiro poema que se encontra no livro. Então, o livro é composto de um poema e, em seguida, há um conto que, tipo, explica o poema. O Jardim das Vidas Findas seria um cemitério. Essa é a grande sacada que eu acredito que eu não teria a capacidade de criar. Gosto muito desse título. Mas o meu poema preferido não é esse. Ele está quase no final do livro. Cada poema e cada conto corresponde a um fantasma. Afinal de contas, o livro se chama Histórias de Fantasmas. Seriam fantasmas contando as suas histórias. Só que o personagem, esse fantasma que eu vou ler o poema agora, ele tem 2 poemas, 2 contos. É como, eu vejo assim ele como o personagem mais desenvolvido, mais rico em conhecimento, como se fosse até um guia dos demais fantasmas.
E o que me chama a atenção é que quando eu escrevi o primeiro conto e o primeiro poema, eu enviei para uma amiga falecida minha, Madeleine, que eu amava demais. E ela era judia. Na infância dela, ela era aquelas crianças que eram escondidas dos nazistas e foi separada dos pais. Ela e o grupo de amigos dela viveram essa mesma situação na Segunda Guerra Mundial. Então, eu enviei para ela o poema e o conto para ver a reação dela e saber se correspondia a um personagem judeu. Esse fantasma, ele corresponde a um fantasma judeu que esteve num campo de concentração. Então eu simplesmente mandei e disse: o que você acha? Como ficou para você? Ela fez várias perguntas depois que ela leu, porque ela achou impressionante, dizendo assim: parece que você esteve lá, porque você dá uns detalhes que só quem esteve lá é que realmente sabe. Mas esses detalhes não correspondem ao cenário ou o que havia lá dentro, mas as sensações, a sentimentos, a ações. Eu me lembro que quando esse poema me veio, eu nunca vou conseguir entender como alguns poemas meus, eles acontecem. Por exemplo, todos os poemas e contos do livro, eles estão no livro porque são os únicos poemas que possuem personagem e vieram assim, do nada. Eu não formulei eles como os outros. Os outros poemas que eu tenho, eles são metáforas. Tudo que eu precisava exteriorizar, eu transformei em metáfora e nada melhor do que um poema ou uma poesia para a gente criar uma metáfora. Eu podia falar de sentimentos, emoções, de modo metafórico, sem ser explícita, ao mesmo tempo que eu estava exteriorizando. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, sabe? Sim. Dois coelhos com uma cajadada só. É tipo isso. Então, com essa frase que diz que tudo o que manifestamos
para o externo deve ser bom para nós, tem que ser bom para nós, porque isso significa que dentro de nós estará bom. Se você acha que não há motivos para você começar a cultivar o teu mundo interno e transformá-lo num lugar bom, eu vou ler o poema do personagem judeu chamado Isaac. No conto, Isaac se apresenta como um judeu que foi professor de física. Quando todos dormiam e os soldados nazistas terminavam a vigília e se reuniam no dormitório deles e começavam a beber e jogar e a conversar, ouvir música, Isaac ia debaixo de onde ele dormia e desencaixava as tábuas que faziam o assoalho. Era como se fosse um galpão. Ele escapava por ali e tinha acesso à parte de trás do galpão. Ele se sentava ali tranquilo porque de frente para ele estava na parte do fundo desse galpão e esse fundo dava para uma cerca de arame. Então ele sentava ali para sentir a brisa da noite, para olhar as estrelas, fumando bitucas de cigarro que ele ia pegando pelo chão. Os soldados jogavam, muitas vezes sem chegar na metade do cigarro. Então, Isaac simplesmente corria lá, pegava e guardava para esse momento da noite. E o diálogo do Isaac com a personagem principal do livro é de um modo como se, embora no livro ele seja um fantasma, para ele, aonde ele está, a personagem aparece para ele como um fantasma. E aí ele explica, dentro do conhecimento dele de física, o que é que está acontecendo na realidade. Ele tem consciência que ele não existe no tempo dela e que o tempo dela está à frente do dele. De alguma forma, ele sente tão forte a presença da personagem que é como se ele a visse. Da mesma forma que ela o via. E ele também sentia qual era o estado que ela se encontrava naquele momento, o estado interior. Tanto que o nome do poema se chama Uma Mensagem para Você. Ele começa
enquanto está fumando aquelas bitucas, sentado no chão, encostado no fundo do galpão, a falar com a personagem que não é visível aos olhos dele, mas ele sente a presença dela. Só que ele é o fantasma, entende? Desculpa. Então eu vou ler. Agora, dê-me teu melhor sorriso. Não desanime. Ainda não assistiu o pior do ser humano. Que o Pai Celeste poupe teus olhos de tamanha crueldade, quando neste mundo há tanta beleza para vislumbrar. Conheces a dor da fome, mas quando ela dói em todos, dói com tanta intensidade que a criança chora e o adulto se deprime. Viste em teus braços a vida abandonando um corpo, eu sei. Mas foste poupada de ver a vida sendo roubada abruptamente, como se a foice da morte tivesse descido por vontade própria. Os velhos não podem mais se despedir da vida que viveram, por possuir um corpo cansado e com peso dos anos. A doença não é mais uma justificativa da morte, é negligência. Ainda podes ver as cores das flores embaladas ao vento, então sorria. Ainda testemunhas as crianças que nascem todo o tempo, então acredita. As distinções entre as pessoas é que as tornam indivíduos com identidade. Confraternize, pois, se ainda podem impor as próprias diferenças. Ainda podem em muito mudar. Quem determinou que o direito de descobrir-se deveria ser retirado? Quem determinou que mais ninguém pode errar? Quem decretou que obrigatoriamente todos devem alcançar alguma perfeição? Não é indiferença o que vê, nem tampouco voltam o rosto por desinteresse. Quando foi fácil enxergar? Não diga a realidade para essa existência, nem para tudo que vê. Como disse bem, não és o reflexo no espelho. Até mesmo tua própria imagem é uma ilusão. Quando a descrença acontecer, olhe para o céu. Aquelas formas arredondadas ainda são nuvens. Teu povo, como poucos no mundo, ainda é livre. Regozije-se. Elas apenas não sabem ainda usar tanta liberdade. Quando Isaac fala, teu povo como poucos no mundo, está falando do nosso povo, o povo brasileiro. O povo brasileiro é incrivelmente livre, com direito constituído de liberdade de expressão, liberdade de culto e crença. Em pleno século XXI, quantos povos ainda não alcançaram o que nós,
que somos classificados como terceiro mundo, já alcançamos há muito tempo. É uma reflexão profunda de alguém que está numa realidade que foi a mais brutal, uma das mais brutais que já existiu na história humana. Isaac, ele está num campo de concentração. Os horrores que ele presenciou ali, que é narrado no conto, eu confesso que quando eu escrevi aquilo, eu achei que eu estava exagerando. Mas a minha amiga Madeleine dizia, não, foi exatamente desse jeito. Quando eu falo, podia estar pior, é que independente da situação que estejamos vivendo, sempre poderia ser pior. E, incrivelmente, alguém pode estar passando esse pior que você não está. Isaac, nesse poema, ele não está medindo o sofrimento não se mede. Ele está dizendo que há coisas muito piores no mundo e ainda assim há pessoas que procuram resistir, se manter de pé, se manterem vivas, enfrentar, acreditar. Ele fazia isso quando dava essas escapadas para fumar as bitucas de cigarro. Uma fuga para um momento que remete à lembrança do que é ser livre. Pelo menos ali, no frio da noite, escondido, sentado no chão, ele podia fingir que era livre. Nós criamos a nossa própria prisão. A prova disso é que somos capazes de gerar muito do que é bom, inclusive do que provém das virtudes, mas nós nos mantemos viciados em produzir o que é nocivo para nós mesmos. Quando ele começa dizendo, agora dê-me teu melhor sorriso, eu me lembrei do último vídeo. Saber sorrir. Em que ocasião sorrir? Quando a frase do outro vídeo diz, sorria calmamente
eu fiquei pensando, como assim sorrir calmamente? Não é o sorriso cínico, não é o sorriso falso, não é o sorriso de desdém. É o sorriso que vai trazendo a calma. É o sorriso daquela pessoa que compreende e por isso se compadece da ignorância. Em vez de reclamar, em vez de explodir, de revidar, não. Ela sorri calmamente porque ela está compreendendo o estado do outro. A mensagem de Isaac é esse. A personagem, ela está num momento muito delicado. E com esse poema, essa mensagem, ele está dizendo para ela: você ainda não viu o pior do ser humano. Ele não estava diminuindo o sofrimento dela. Estava dizendo, assim como eu, você também é capaz. O teu problema, a tua dor, o teu sofrimento pode ter uma causa menor do que a minha, mas podemos sentir na mesma intensidade. Sofrimento não se mede. O que eu posso passar numa boa, de repente você não pode. O que você enfrenta com coragem, eu posso não conseguir recuar. Coragem, medo, sofrimento, nada disso se mede. Cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus limites. Ainda assim, apesar de tudo, toda vez que você estiver manifestando uma coisa boa, lembre-se, isso é possível porque dentro de você está bem. Se você trouxer isso para a tua consciência, vai ser muito mais frequente. Cada vez mais você vai exteriorizar o que é bom. É como aquele ditado: dê aos outros aquilo que você gostaria de receber. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. É disso que se trata. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu me amo, por isso eu posso amar o próximo. Eu me respeito, então eu posso respeitar o próximo. Eu cultivo minhas virtudes, minhas qualidades, equilibro meus defeitos com as minhas qualidades. Isso me permite
que eu me sinta bem aqui dentro, então eu posso fazer os outros se sentirem bem. E independente do que você esteja passando, você está passando. Não sofre por algo que você não tem o poder de resolver. Não se angustia por algo que você não tem como solucionar. De todo jeito, você tem que seguir. O problema está aqui. Você tem que seguir. Você está passando. Seguindo o fluxo da vida, porque a vida, o tempo, não espera. Isso aqui acaba tropeçando no teu caminho de novo, de alguma forma, para você resolver. Sabia? E como o universo físico é dual, ninguém se dá conta do oposto disso. Se você não tem como resolver teu problema e você ignorar ele, em algum momento ele vai aparecer de novo no teu caminho. Se você tiver como resolver, você vai resolver. Se não, você tem que seguir. As coisas boas também são assim. Principalmente aquilo que está reservado para você. Aquilo que está reservado para você está te esperando, está lá. Você tem que seguir. Você está passando. É só assim que você encontra o que vai ser bom para você, que você encontra aquilo que está prometido para você, que você encontra o que está reservado para você. E de repente é isso que vai te ajudar a resolver aquele problema, sabe? Então, viver não é viver, estar, pensar o tempo todo em fatura para pagar, nas contas mensais, no que tem que comprar, em quanto dinheiro que tem. Não. Não. Compreenda que o animal bípede, ele domina muito bem repetições. Você que está dentro, o seu estado interno não tem que estar conectado ao animal dessa forma, acompanhando ele como se ele não fosse proativo, sabe? Viver é o que você sente e faz sentir. Viver é abraçar tudo que permite você continuar fluindo, o que é bom e o que te faz bem para você e para os outros.
Sabe aquela frase que muita gente diz? Não leve a vida tão a sério. Na prática é difícil, né? Pois é. Eu vou dar até uma diquinha. Sabe como é que eu resolvi o estresse mensal com faturas? Eu quebrei o cartão. Parei de usar cartão de crédito. Não vieram mais faturas. Eu fiquei livre. Quando eu quero alguma coisa, eu vou com o cartão do banco e pago à vista. Sabe por quê? Para não ter contas pendentes e depois eu ficar me descabelando. Começo do mês, chegou o pagamento, ele vai ser todo direcionado para pagar coisas que você já consumiu? Como assim? Prioridade, sabe? Primeiro o essencial para o conforto na tua casa. Água, luz, internet, gás, comida, às vezes aluguel. Aí depois tá tudo bem. Bora gastar, porque você vai levar pro túmulo. Todo esse estresse em coisas assim repetitivas, né? Mensais, elas são solucionáveis. Elas não precisam ter mais dimensão do que já tem. E você não precisa se desgastar tanto. Tem jeito. Você está gastando energia vital, tempo que é igual vida, com o que está te cansando, te estressando, te abalando, te desgastando. Não. Viver é que nem o amor verdadeiro do outro vídeo. Traz paz, tranquilidade e deleite. Viver é isso. Quando a gente não tem isso, a gente está vivendo errado, né? É complicado consertar? É. Mas, se a gente estiver cuidando do lado de dentro e fluindo coisas boas, porque dentro de nós está tudo bem, mesmo que ao nosso redor esteja tudo ruindo, a gente vai ter ânimo para encontrar uma solução para resolver. Agora, se você se abater, você não consegue pensar, você fica desmotivado, você fica desorientado, não encontra solução, não encontra resposta, não encontra o rumo. Entende? Porque dentro precisa estar bem.
estou muito, muito mesmo interessada que vocês fiquem bem. O mundo, o planeta, é um lugar maravilhoso, fantástico. Mas a sociedade, ela não vai melhorar se todo mundo não estiver bem. De que adianta eu estar bem no meio desse caos e saber que meu vizinho não tá? Você não se incomoda? Eu me incomodo. Eu sempre procuro saber como meus vizinhos estão. Não é que eu acho que é egoísmo, não. Eu tá bem e os outros não. Não é que eu me sinto mal em estar bem. É que eu quero que os outros estejam bem também. Porque isso muda a realidade, entendeu? Muda a sociedade, muda o mundo externo. Se cada vez mais houver pessoas que não estão bem, se cada vez mais surgirem pessoas mais doentes, principalmente psicológica e emocionalmente, não adianta militância, engajamento, ativismo, crença. Para a sociedade mudar, o indivíduo precisa mudar. Não adianta. Não adianta. Não tem outro caminho. E nós podemos, principalmente nós brasileiros, somos livres. Mas como disse Isaac, vamos ter paciência, porque ainda não sabemos o que fazer com tanta liberdade. Mas nós podemos aprender. Principalmente nós que somos casos que deveriam ser estudados pela NASA. Não é? Fiquem bem. Reflitam. Vocês não têm que ouvir nada e absorver tudo 100% e tornar como verdade absoluta o decreto. Não. Tem um verso bíblico que diz, como se fosse assim, retém apenas o que te serve. O que não te serve, deixa. É bíblico isso. De tudo isso que foi dito, alguma coisa pode ter ido de encontro a você. É isso que você vai pegar para a tua reflexão e vai desenvolver para que a tua resposta emerja de dentro de você. Eu não tenho todas as respostas, eu não tenho a verdade absoluta, mas dentro de você tem
a resposta e a verdade. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.